Hoje vamos falar de jejum. Muitas pessoas não entendem o que é um jejum. É o jejum físico, com o objetivo de cuidar da saúde, ou é um jejum espiritual, com o objetivo de um propósito a uma causa, a uma quebra de maldição, a uma graça? As pessoas não sabem, às vezes, para que ela está fazendo o jejum. Muitas pessoas entram num jejum espiritual já com a mentalidade de estar emagrecendo. Ah, eu vou aproveitar para emagrecer. Não é assim que funciona. Existem dois olhares para a parte física, o jejum físico, saúde, e o jejum espiritual. Então, eu quero trazer a sua consciência assim, ó. Quando nós fazemos jejum, nós temos que definir o propósito. Se você está fazendo jejum espiritual com propósito de emagrecimento, não vai dar certo. Eu sinto muito em te dizer, não é assim que funciona. Deus conhece o seu coração, não é assim que vai funcionar. Então, eu vou te trazer clareza assim. Quando nós fazemos o jejum, que é o conhecido como jejum intermitente, ele tem como propósito, como objetivo, cuidar da saúde. Então, é a perda e a redução de gordura corporal, né? Ele vai te ajudar nisso. Por quê? Ele vai te ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Então, ou seja, ele vai te ajudar a baixar os níveis de insulina, porque você está com, por exemplo, diabetes, você está com alguma patologia que precisa baixar sua insulina, certo? Faz sentido para você? Então, o propósito do jejum na área da saúde é a redução da inflamação, é melhorar a saúde do coração, é melhorar a clareza mental, porque quanto mais inflamado o paciente tiver, menos saúde ele tem. Então, melhorar a energia, a longevidade. Então, o jejum, ele vem para ajudar você a melhorar as suas questões com a sua saúde física. Uma coisa é o jejum voltado ao emagrecimento, outra coisa é o jejum espiritual. Então, se você entra num propósito de jejum espiritual com o intuito de emagrecimento, assim, ó, ah, não, eu vou fazer jejum então de 24 horas para emagrecer. Gente, não é assim que funciona. Presta atenção aqui. Lembra que a Nutri sempre fala para vocês assim, que nós temos que trabalhar a resistência insulínica. Então, se você tem dificuldade de emagrecer, possivelmente você precisa olhar a tua insulina, você precisa olhar os teus alimentos, se ele, por exemplo, se você tem diabetes, se eles não são de alto índice glicêmico, tudo isso. Porque quanto mais o seu corpo estiver inflamado, mais você vai ter dificuldade de perder gordura, peso gordo, gordura, e mais resistência insulínica, e isso vai acarretando. Então, o jejum de horas e várias janelas, ela vai te ajudar a melhorar vários exames, vai te dar muito mais clareza mental, muito mais longevidade, muito mais energia, muito mais disposição nesse olhar. Por favor, não entendam o jejum como uma coisa diferente. E aí a gente trabalha várias coisas, gente, porque eu não oriento o jejum sem que antes eu trabalhe a parte das deficiências nutricionais do meu paciente. Então, eu vou olhar B12, eu vou olhar vitamina D, eu vou olhar magnésio, eu vou olhar várias vitaminas e eu vou ajustando, e não é olhando referências, é olhando quanto eu tenho que estar de B12, quanto eu tenho que estar de vitamina D, quanto eu preciso estar de magnésio, de cálcio, de zinco, de selênio. Então, assim, quanto que tem que estar meu TSH para mim não ter, por exemplo, uma tireoide subclínica. Tudo isso tem que ser visto. Então, quanto que tem que estar minha insulina para mim realmente perder gordura? Entende? É nesse contexto, é olhando o jejum para o emagrecimento, tá? Agora, vem comigo. Quando nós falamos em jejum espiritual, nós temos que entender que o jejum é um canal espiritual.
certo? E que ele tem como objetivo fazer o quê? Levar a uma causa. é, Nós temos como objetivo trabalhar esse jejum em função de alguma causa. Uma causa que você precisa, quer curar em você. Ou, por exemplo, uma quebra de maldição. Ou algo, por exemplo, que você não consegue largar, um vício. Entende? Gente, até a própria gula é uma maldição. Se a gente for pensar, porque tem pessoas que, por exemplo, a gente não consegue parar de comer. Né? Claro que existe o vício dos alimentos, claro que existe, só que a gente precisa trabalhar fortemente também a nossa espiritualidade. Faz sentido para você? Então, quando nós olhamos para a parte espiritual, o jejum espiritual, ele é visto como um meio de purificação. É a busca de uma orientação divina. É o fortalecimento espiritual. Então, assim, ele deve ser acompanhado de oração, de arrependimento, né? Só que, às vezes, a gente não consegue ter essa consciência de como que funciona o jejum. E as pessoas fazem errado o jejum. Gente, eu aprendi agora. Não tem muito tempo que eu aprendi realmente a fazer um jejum. Eu não sabia fazer jejum, porque você não conseguia encontrar pessoas que explicassem para você como que é um jejum. Gente, se você vai fazer um jejum em prol de alguma coisa, você precisa entrar em total conexão. Não é assim, ah, eu vou fazer jejum. Você vai ver que aquilo que você jejuou não valeu de nada. Porque tem coisas que você precisa limpar, tem coisas que você precisa se arrepender, tem coisas que você precisa curar dentro de você. Então, não é dessa forma que funciona. Não é. Então, como que é um jejum? É quando você entra em jejum, você entrega o jejum. Senhor, eu entro em jejum pela minha saúde física, pela minha, sei lá, uma coisa que você queira curar, que você tá vendo que você já tentou de tudo e você não consegue. Em prol disso. Então, eu vou fazer abstinência alimentar, que é alimentar. Às vezes a pessoa quer falar, eu vou ficar sem, eu vou ficar sem TV, eu vou ficar sem o celular. Gente, não é assim. A nossa maior dor, uma dor que rói a gente dentro da gente, é o alimentar, é a comida. É você se privar da comida. Só que enquanto você está se privando da comida para aquele fim espiritual, deixo isso muito claro, você está colocando isso em consagração, Senhor. Como tá difícil, essa fome, essa vontade de comer, mas eu vou ser forte, porque Deus está me dando a força espiritual aqui. Então, é nesse olhar, né? E se você observar, sabe, tem várias passagens da Bíblia que fala muito disso, né? Por exemplo, assim, ó, quando nós entramos num jejum, gente, por exemplo, nós temos que entender assim, ó. Eu vou falar uma passagem da Bíblia que está em Isaías, você pode abrir a tua Bíblia, Isaías 58, 6, 7, que diz assim: Nesse, ele diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aqui Deus explica que o verdadeiro jejum não é apenas abster-se de alimento, mas também envolve ações de justiça, compaixão, cuidado para com os necessitados. Então, é, é nesse contexto. E a mesma coisa quando Jesus, quando na passagem de Mateus 6, 16, 18, é, que Deus, nessa passagem, Deus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste com os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Deus não quer que você mostre a ninguém que você está em penitência por ele. Entende? Jesus ensina sobre a atitude correta de jejuar. Então, ele enfatiza que o jejum deve ser feito de forma discreta e sincera, buscando a aprovação de Deus, não dos homens. Não é você falando para todo mundo que você vai estar jejuando, que você vai ter, né? Que você vai ter aquela bênção. Não é nesse formato. E Deus conhece o seu coração. Se você estiver fazendo, pensando em tirar alguma vantagem disso, Deus já está vendo. Ele já está sabendo. Antes mesmo que você estivesse pensando. Por isso que eu digo que nós temos que ter essa consciência o que que é um jejum. Por isso que lá em Daniel 9:3 Deus diz assim, ó, por isso me voltei para o Senhor Deus com as orações e as súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Então, Daniel buscou a Deus em jejum, em oração, em arrependimento, intercedendo pelo povo de Israel. E sabe o que que a gente não sabe? Que às vezes, até no próprio trecho de Daniel diz muito que ele jejuou por 21 dias. E ele jejuava, e clamava a Deus, e clamava a Deus, e jejuava, e ele dizia: Senhor, eu não estou vendo o teu agir. Eu não estou vendo o seu agir. E no último dia é que ele teve a graça. Por isso que tem tanto o jejum de Daniel de 21 dias. Então, por isso que a gente fala tanto em 7:21, porque são pontos, pontos bíblicos, né? São várias coisas que aconteceram. 7 vezes você fazer a oração, 21 vezes o jejum, entende? Quando nós falamos em jejuar, nós temos que entender assim, ó, que tudo aquilo que você fizer de coração aberto a Deus, você vai ter a graça. Só que se você, em um segundo milésimo, você pensar em obter algo, sabe, assim, de coisas que você, como se fosse assim, é, querendo zombar de Deus, vamos dizer assim, não obtereis. Então, qual é a clareza que eu quero te trazer aqui? Uma coisa é você falar que está fazendo um jejum para emagrecimento. O que eu quero deixar aqui para você é que não misture o jejum de um emagrecimento com o jejum espiritual para uma graça que você queira obter. Uma graça da restauração do meu casamento, uma graça pela minha saúde, uma graça pela minha vida financeira. Quais são as travas? Quais são as maldições? Gente, existe maldições em todo o tempo da Bíblia que você lê, você vai ver que existe maldições o tempo todo faladas. Então, o que que você precisa se apegar são realmente a Bíblia, porque é o melhor livro para você entender aonde está, existe o tempo todo na Bíblia falando de maldições faladas, projetadas, enterradas, existe, só que quem quebra é quando nós estamos ali, ó, fortemente na fé, pedindo a Deus misericórdia, graça, que quebre, porque, gente, pensa. Ó, por isso que eu falo assim, cuidado com o que você fale. Cuidado com o que você fala. Se você fala, por exemplo, assim, eu tô gorda, eu tô feia, eu tô isso, eu tô doente. Ai, meu Deus. Gente, quanto mais você fala, mais dessa bênção vem pra tua vida. Só que em vez de você talvez se amaldiçoar, o que que você acha de você se abençoar?
Acordar de manhã e dizer, Deus, obrigado pelos meus olhos. Gente, vocês agradecem? Vocês agradecem? Senhor, obrigado porque eu abro meus olhos, eu enxergo tudo. Obrigado pelas minhas mãos, pelos meus braços, pelos meus pés. Hoje eu acordando, eu falava, Senhor, obrigado porque todos os meus órgãos estão funcionando. Todos. Olha, o respirar. Quantas pessoas estão lá naquele aparelho respirando? Porque não consegue respirar sozinho. Quantas pessoas, gente, não tem o rim, não tem o fígado, não tem um órgão. E a gente tem. E a gente não agradece. Então, enquanto eu estava lá espreguiçando e falando, Senhor, obrigada pelos meus órgãos, obrigada porque eu consigo fazer xixi, porque eu consigo fazer cocô, porque eu consigo respirar sozinha, porque eu consigo me levantar sozinha, eu consigo colocar meus pés no chão sem dor. Então, a partir do momento, sabe, e a gente começa a agradecer por aquilo que a gente tem na nossa vida. Obrigada pelo meu carro, obrigada pelo minhas fontes de trabalho, pelo meu trabalho. Pensa se você não tivesse. E aí, como é que você ia fazer? Aí você ia clamar a Deus, Senhor, eu não tenho onde dormir, né? Você agradece? Você agradece? Ai, que gostoso essa cobertinha, esse travesseiro. Quantos não tem? E não é talvez porque eles não agradecem. Existem coisas, travas, situações envolvendo tudo isso. Eu sempre acredito que existem situações envolvendo tudo isso. Então, quando a gente acorda, gente, eu fico bombardeada assim de muita coisa, sabe? Então, de manhã é os meus salmos, de manhã é o tempo todo as minhas leituras bíblicas. Então, fazem parte da minha rotina ao iniciar o meu dia. E uma coisa que as pessoas não têm hábito de fazer é rezar os salmos, rezar os salmos. Então, assim, eu tenho muito hábito de ler muito fortemente os salmos, e aqui no canal tem vários salmos, e eu gosto muito do Salmo 23 e Salmo 91. Muito. Você precisa clamar os salmos dentro da sua casa, para sua família, para as pessoas da sua família, para o teu trabalho. E a minha consciência aqui hoje para vocês, meu trabalho aqui com vocês hoje, é mostrar para vocês que o nosso Pai amado, ele quer muito fortemente que nós aumentamos a nossa espiritualidade, que a gente possa compartilhar a palavra dele para outras pessoas. E uma das minhas missões que Deus colocou no meu coração fortemente nos últimos tempos, né? Porque eu venho trabalhando isso, tentando é, apresentar às pessoas aquilo que Deus vem falando muito comigo. Fale mais de mim para as pessoas. Então, hoje eu convido você a falar mais de Deus para as outras pessoas. Se você talvez não sabe falar, explicar trechos da Bíblia, é, compartilhe uma oração, compartilhe um vídeo que vai poder transformar uma pessoa, poder mudar a mentalidade dela. Porque, gente, sem Deus não é nem no raso. Porque se você acha que você vai na igreja uma vez na semana, que você ora lá uma vez por semana, isso é muito raso. Isso é muito raso mesmo. Você precisa andar com Deus na profundidade. Você precisa se abster-se com Deus mais e mais profundamente. Quanto mais profundo você estiver com Deus, mais Ele vai estar olhando por você, abençoando você. Então, quando nós temos essa consciência, é muito mais claro a gente entender o que está por trás de tudo isso na nossa vida. Então, essa é a consciência que eu quero trazer hoje para você entender assim que tudo na nossa vida, Deus está guiando. Só que depende de você olhar para tudo isso, depende de você aceitar o caminho que Deus está colocando na tua vida. E eu vou te dizer uma coisa, eu já levei muita pancada por viver só o raso com Deus. E ele assim, bom, você que sabe que é viver o raso comigo, então eu vou te dar o que é raso. O que é raso. Se você quer viver o raso comigo, tudo bem, não tem problema.
mas você vai ter uma vida rasa, você vai ter situações rasas. É isso que você quer? Ou você quer uma profundidade? Ou você quer graças mais graças? Só que às vezes Deus usa esse jeitinho dele, né? De nos ensinar. Né? O pai lá em casa ensina às vezes no chicote, mas o papai lá do céu ele ensina de forma diferente, nas dificuldades, na doença, em outros segmentos. Não é que Deus quer a doença, mas ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você viva a graça da cura. E é por isso que talvez em algumas situações na nossa vida a gente se vê diante situações que a gente não consegue entender. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele conhece o seu coração acima de qualquer coisa e Ele quer que você viva na profundidade com Ele. Então, se você quer viver a profundidade com Deus, eu convido você, então, a todos os dias abrir os seus olhos. Agradecer por todas as coisas da sua vida, pelo teu marido, pelos teus filhos estarem saudáveis, pelo teu trabalho, porque você pode de repente não ter trabalho, é, pela comida no teu prato, pelos teus olhos, pelos teus órgãos. Gente, é muito sério. E eu tenho certeza. E compartilhe, fale de Deus. Hoje, fale de Deus pelo menos para uma pessoa. Ajude uma pessoa a mudar a mentalidade dela. E você verás como as coisas podem mudar muito na sua vida. E até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.